Evidentemente, nós, ao ouvirmos a lei de Deus, nós temos claramente uma definição do que é certo e errado. E aqui qualquer tipo de discussão a respeito de relativismo moral se acaba. Os crentes não têm o direito desta discussão. Não que os ímpios a tenham, ou o tenham por algum direito, mas que é mais esperado que eles debatam a respeito do que é a moral, do que é a ética, do que é o certo, do que é o errado. Porque não conhecendo a lei, eles tateiam tentando buscar um caminho. Mas para o crente não faz o menor sentido. Está definido o que é certo e o que é errado. E definido de uma maneira resumida aqui na lei de Deus, nos 10 mandamentos. Portanto, irmãos, nós temos um caminho a seguir, nós temos uma bússola a nos guiar, nós temos um mapa, nós sabemos exatamente o que Deus espera de nós, o que Deus requer de nós na sua lei. Mas isso não é tudo, não, ainda que não haja discussão acadêmica, não haja discussão racional do ponto de vista onde as pessoas se ajuntam para falar sobre o assunto, ainda é uma discussão interna nossa, para saber o que de fato é lei de Deus. Nós temos uma tendência muito forte a criar a nossa própria lei. Nós usamos a lei de Deus como uma base e daí a gente começa a fazer algumas adaptações. Veja, você tem um mandamento tal, mas eu preciso interpretá-lo dessa forma, eu preciso daquela, e eu vou criando uma lei à parte da lei. Isso já fizeram os fariseus muito antes de nós. Portanto, é uma tendência natural do pecador criar uma lei para si, adaptar o que está prescrito por Deus e, segundo as minhas próprias conveniências, dizer a lei é esta, quando na verdade não é. Um dos pecados mais comuns que nós temos é fazer esse tipo de adaptação. E essa adaptação, primeiramente, não foi feita nos nossos dias, nem nos dias dos fariseus. Foi feita lá atrás por Eva, ainda no Éden. Foi ela quem disse, acrescentando, não tocarás no fruto, e foi ela também que retirou o certamente não morrerá, certamente morrerás. Então essas adaptações a respeito da lei são mais antigas do que você possa imaginar. É um pecado muito fácil de cometermos. Eu não tenho dúvida que todos nós já caímos nele muitas vezes. Nós vamos pedir perdão, irmãos, por todas as vezes que quebramos a lei de Deus. Não a minha lei. Não a lei de uma determinada igreja. Não a lei de uma determinada pessoa. Mas a lei de Deus que foi prescrita por Ele. Existe algo objetivo, universal, atemporal, que rege moralmente as nossas vidas. E esta palavra é a lei de Deus. Não é a nossa opinião, não é a opinião de fulano, de ciclano, mas é a opinião de Deus. É Ele quem define o certo e o errado. E é Ele quem define como isso se dará na nossa vida. Que nós possamos abandonar nossa própria lei. Que nós possamos deixar de lado o nosso próprio farisaísmo. E olhar para a lei de Deus e dizer, Senhor, já nos é impossível cumprir esta lei. Que nós não criemos outra, nem no papel, nem muito menos no nosso coração. E assim, irmãos, o caminho está pavimentado para que nós possamos crescer espiritualmente. Porque o crescimento espiritual, a santificação se dá pelo uso correto da lei de Deus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus.